Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais uma aula da disciplina de Química Farmacêutica. E como eu elenquei para vocês hoje à tarde, nossa aula será a correção do nosso exercício. Estou terminando de corrigir as nossas avaliações para assim lançar as notas no sistema. Meus amigos, em conversa com o professor Juan, da farmacoquinesia, achamos bem interessante interagirmos as disciplinas de Química Farmacêutica e Farmacoquinesia, para assim vocês entenderem como é que funciona a extração, a seleção desse princípio ativo, a fabricação, como também a química de reações que acontece nesse processo, como também no nosso organismo. Então é bem interessante entender o processo do início até o fim. Além dessa correção hoje, vocês vão ver a questão da fisiopatologia da insuficiência cardíaca, pois como vamos tratar de fármacos que atuam sobre as doenças cardiovasculares, entre elas a insuficiência cardíaca, bem comum na população brasileira hoje, seria interessante vocês entenderem, relembrarem a questão da fisiopatologia da doença, para assim tratarmos e falar a respeito da farmacologia e da química farmacêutica. Eu sempre gosto de interagir com essas duas disciplinas e agora vamos ter a terceira, que é a agnosia. Espero que na próxima semana todos possam participar, porque vai ser bem interessante e enriquecedor. Então, meus amigos, vamos iniciar aqui a nossa correção. A primeira questão fala: elenque as principais classes de diuréticos, exemplificando os principais fármacos de cada classe. Então, nesse trabalho em questão, eles dividiu os diuréticos da alça de Henle, que no caso é a furosemida e a butenamida, os diuréticos que agem no tubo distal, os tiazídicos, no caso a hidroclorotiazida e a clortalidona, os diuréticos que agem no ducto coletor, no caso os poupadores de potássio, entre eles a espirulactona e o triantereno, e os diuréticos osmóticos, esses bem encontrados na questão de hospital, o manitol, o sorbitol. A isosorbida é encontrado na farmácia comercial também. Está correta a questão. Meus amigos, a segunda questão, só voltar um pouquinho aqui, fala: de acordo com a primeira pergunta, descreva os mecanismos de ação das classes citadas. Aí sim, vamos lá, começar a debater um pouco. Os diuréticos que agem na alça de Henle, que no caso a furosemida, que foi citada lá, bem comum, são os mais potentes e utilizados. Atuam inibindo o íon transportador, NK2Cl. A inibição dessa estrutura química, ela vai resultar em um aumento acentuado, ou seja, vai aumentar a excreção de sódio e cloro. Indiretamente, ao contrário, de cálcio e magnésio. E com a queda da concentração de solutos, certo? Vai acabar diminuindo a questão da reabsorção de água dentro do nosso tubo coletor, e vai aumentar assim sua eliminação. A eliminação do sódio e a água aumenta a eliminação de potássio e hidrogênio. E a gente viu que o potássio é um íon excitatório. Ele está diretamente ligado com o próximo assunto, que são, no caso, as doenças cardíacas. Porque com a deficiência desse potássio, a contração cardíaca ela é comprometida. Então, consequentemente, o médico prescreve um poupador de potássio, que no caso aí pode ser uma espirulactona, para acompanhar nesse processo de tratamento farmacológico. Ou ainda pode fazer a prescrição de um cardiotônico para melhorar essa força contrátil do coração. E os principais diuréticos de alça, que foi citado, está aqui, está correto, a furosemida e a butenamida, sendo a furosemida bem mais comercial do que a outra composição. Temos os diuréticos que agem no túbulo distal, que no caso são os tiazídicos. Seu mecanismo de ação é inibir a ação do íon transportador, no caso o sódio e o cloro, no túbulo distal, com aumento da eliminação de sódio, cloro, potássio e água. Porém, em relação à última classe que foi visto, tem uma ação bem menor, certo? Porque ele precisa retirar, olha só a quantidade de íons, cloro, potássio, sódio. Porém, a quantidade que ele vai retirar é menor, certo, do que a classe dos diuréticos da alça de Henle. Então, consequentemente, o que acontece? O seu efeito terapêutico é menos potente, certo, do que esses outros diuréticos.
Então os riscos de reações adversas não é que não vai existir, mas são bem menores. Então por isso a alta prescrição desse fármaco, a hidroclorotiazida, por exemplo. Os diuréticos que agem no ducto coletor, no caso os poupadores de potássio, são os diuréticos que eliminam sal e água, porém poupam o potássio. Agem eliminando os canais condutores de sódio no túbulo coletor. Esses diuréticos eles possuem uma eficácia um pouco menor pelo fato do local de ação, né? Justamente no túbulo coletor, como vocês viram. E em consequência com isso, eles acabam poupando o potássio. Então o paciente diminui assim o risco de ter uma insuficiência cardíaca, por exemplo, devido à deficiência do potássio. Porém, apresenta-se também reações adversas, as quais vocês vão ver a seguir. Os diuréticos osmóticos são substâncias inertes, hidrofílicas, que são capazes ou serem absorvidas, capazes de serem absorvidas para o sangue e depois passam para o filtrado glomerular no rim. Como não são absorvidos pelas células tubulares, sua presença cria uma pressão osmótica dentro do túbulo, impedindo a água de ser reabsorvida passivamente. Então, através dos tipos de transporte, consequentemente acontece essa queda de pressão arterial. Porém, pessoal, a eficácia dele não é que não tenha, mas é um pouco menor também. E, em consequência, é bem utilizado na questão de pacientes com doenças cardíacas, porque justamente ele já diminui essa pressão através da osmose. Então, ao ler o artigo, descreva as principais reações adversas citadas no mesmo, descrevendo o medicamento e a ação. Então, aqui vocês vão ver a questão dos principais reações adversas que acometem durante a utilização desses fármacos. Então, o balanço de cálcio, no caso os diuréticos tiazídicos, diminui a excreção urinária de cálcio. Então, o que acontece? Essa diminuição da excreção de cálcio se torna-se benéfica pelo seguinte fato: existe a questão de diminuição, perda de cálcio com o passar da idade. Então vocês vão ver que o hidroclorotiazida é bem prescrito para questão de idoso, certo? Esse efeito ocorre em indivíduos normais e em pacientes com hipercalciúria ou hiperparatiroidismo primário. Nós temos também os tiazídicos, que têm sido bem utilizados para prevenir a formação de cálculos renais, recorrente-se também na prevenção da desmineralização óssea. Olha aí, desmineralização óssea, perda de densidade óssea, perda de cálcio. Então, consequentemente, é bem prescrito para a questão de idoso, que já tem um sistema renal um pouco mais comprometido do que essas pessoas mais novas, Ao contrário, os diuréticos de alça aumentam a excreção urinária de cálcio. Então, esse efeito no tratamento pode gerar uma hipercalcemia. Então, o risco também de se ter um cálculo renal se aumenta com a utilização desse furosemida. Metabolismo glicídio. Vamos dar uma olhadinha aqui. Subir aqui um pouquinho, desculpa aí, pessoal. O uso contínuo de diuréticos da alça induz alterações mínimas no metabolismo da glicose. Olha aí. Provavelmente pela ação de curta duração. Como vocês sabem, existe a potência, só que em compensação a duração do efeito é curta. Desejado que os mecanismos compensatórios sejam utilizados para neutralizar os efeitos relacionados à intolerância à glicose. Entretanto, se várias doses de diuréticos de alça forem utilizadas durante o dia, os efeitos metabólicos passam a ser similares. Olha aí o risco. Nós temos a hipercolesterolemia, É bem interessante, a doença que acomete bastante durante as dislipidemias, como vocês já fizeram um trabalho de bioquímica, não sei se vocês estão lembrados. Então vamos lá. Diversos estudos mostram a potencialidade de diferentes diuréticos em elevar as concentrações séricas de colesterol total e as frações de LDL, VLDL, além dos triglicerídeos. Entretanto, a maioria dos estudos foi de curta duração e em controverso se essas alterações persistem durante o uso prolongado em hipertensos. Então, meus amigos, existe a historiazinha que a utilização desses diuréticos, em grande quantidade, pode fazer sim uma elevação aí
a questão do colesterol total, fração de LDL, VLDL, né? Independente do mecanismo de ação e da duração dessas alterações, sua ocorrência implica periódicas concentrações lipídicas séricas. Então, deixa eu explicar melhor para vocês. Com a utilização desses diuréticos de diferentes classes, nós vamos aumentar essas concentrações de colesterol total, fração de LDL, VLDL, triglicerídeos. Então, imagine aí um paciente idoso fazendo a utilização de diversos tipos de diuréticos em potencial. Então, consequentemente, esse aumento na taxa de triglicerídeo, VLDL, gera um falso resultado através de uma avaliação médica, porque o médico acaba prescrevendo aí um medicamento para triglicerídeo, para colesterol, pensando ele que a refeição desse paciente está sendo consumida em alta dosagem de gordura. E na realidade é um efeito, uma reação adversa comum nesses tipos de diuréticos. Então, o que se pode fazer? Aí uma dieta adequada, né? E o uso de hipolimiantes, nesse caso aí, para a gente baixar essa quantidade de lipídio circulante. Eventualmente, a troca do diurético por agente antihipertensivo de outra classe é recomendável. Então, tem-se também essa outra oportunidade aí, se o médico achar viável a troca desse medicamento, certo? Lembrando que a gente não pode fazer essa troca, quem tem que fazer é o médico avaliando assim a condição clínica do paciente. Nós temos aqui a hiperuricemia, que está presente em cerca, olha aí, ó, de 25% dos pacientes não tratados. O uso contínuo de diuréticos, pessoal, olha aí que é bem interessante, principalmente as mulheres, né, que se sentem um pouco com retenção de líquido e utiliza esses diuréticos pensando que o único efeito que tem é a questão da estimular a pessoa a urinar, né, sem ter nenhum risco, e tem sim. O uso contínuo de diuréticos pode elevar as concentrações sanguíneas de ácido úrico em até 50%. É bem interessante isso, porque a gente vai aumentar uma coisinha chamada a questão de ácido úrico, que está diretamente relacionado com a inflamação de articulações e a probabilidade de desenvolver uma doença chamada gota, certo? Para quem não conhece o que é a gota, é uma doença originada pelo acúmulo de ácido úrico presente nas articulações que formam uma ferida, certo? E essa ferida dói bastante, e geralmente vem acompanhada de pus. O mecanismo principal para esse efeito está relacionado à redução do volume extracelular causado pelos diuréticos, né? Entretanto, apenas de 2 a 3% da população tratada com esses fármacos desenvolve esse quadro clínico de gota ou cálculos renais. Então, como vocês veem, a probabilidade de desenvolver é baixa, mas quando desenvolve, certo, é quase certeza o paciente desenvolveu um problema de saúde como esse. Então, a quarta questão fala: ao ler o artigo em anexo, descreva 3 interações medicamentosas que acontecem de maneira a beneficiar o organismo durante o tratamento. Então, em pacientes da raça negra, os tiazídicos, certo? Por que pacientes da raça negra? É porque existe um estudo significativo desde a minha época, no qual eu estudava para o curso de farmácia, né? Para obter na realidade a titulação de farmacêutico. E ficou comprovado que as pessoas que têm a pele mais escura, elas têm uma dificuldade na questão de tratamento na hipertensão arterial. Geralmente o paciente é polimedicado, mais de um medicamento. E como a gente pode ver aí, o paciente fazendo uso de um tiazídico, alodipino aí, bem comum, são proferidos em função de maior eficácia em reduzir a pressão arterial nessa população. Então é bem comum vocês que trabalham em farmácia verem uma hidroclorotiazida e um alodipino, por exemplo. Ah, mas está 2, então quer dizer que o problema dele é sério. Não é que seja tão sério, é porque ele não tem um controle devido à sua fisiologia de se manter a pressão arterial normal. Por igual razão, esses 2 grupos de fármacos são proferidos para idosos, olha aí, ó, comumente com hipertensão arterial sistólica isolada. Então, como vocês viram aí, essa questão da hipertensão arterial sistólica é diretamente relacionada com o bombeamento sanguíneo. Vocês vão ver agora posteriormente no vídeo, vão entender um pouco melhor. Um videozinho que eu selecionei, bem pequeno, em que vocês vão entender a questão fisiológica do nosso coração relacionado com a nossa doença, a possível doença em que um paciente hipertenso possa vir a desenvolver, que no caso é a insuficiência cardíaca.
Então, os tiazídicos e bloqueadores adrenérgicos, como no caso o prazosin, apresentam interação sinérgica. Como vocês sabem, a interação sinérgica é aquela interação em que os medicamentos eles trabalham em conjunto para beneficiar a questão do paciente, né, a saúde do paciente. Então, é benéfica com a melhora da resposta antihipertensiva e redução dos efeitos colaterais. Nós temos aqui a hidralazina é bem comum, deixa eu voltar aqui, pessoal. A hidralazina é um medicamento bem comum, em questão hospitalar também. Ele é um vasodilatador de ação direta e pode interferir na farmacocinética da furosemida, aumentando a sua depuração renal, sem interferir no tempo de meia-vida do fármaco. Então, o que acontece? Vai acontecer a melhor eliminação através da depuração renal e sem interferir no tempo de meia-vida do fármaco. Um estudo clínico randomizado e controlado comparou a eficácia da monoterapia, olha aí como eu sempre falo para vocês, um medicamento hidroclorotiazida e um IECA. Então comparou os dois. O lisinopril com a combinação de ambos. A eficácia da combinação na redução da pressão arterial foi maior do que na monoterapia com ambos agentes, em doses maiores do que os empregados em associação. Então fica-se comprovado que a questão de utilização, por exemplo, de hidroclorotiazida junto com o captopril, por exemplo, é melhor do que se tomar isolado, porque a ação torna-se benéfica, tem uma potência maior. Então aqui tem-se a questão, se fôssemos elencar de maneira crescente em relação à potência desses fármacos, como seria a sequência correta? Então, meus amigos, a gente tem aí a questão dos diuréticos de alça, os tiazídicos, os diuréticos osmóticos, os poupadores de potássio. Então, se a gente fosse colocar naquela escala, nós teríamos os diuréticos de alça, teríamos em seguida a questão dos tiazídicos, os poupadores de potássio e os osmóticos, tá bom? Na aula anterior, foi apresentado as estruturas que conferem um certo benefício aos fármacos apresentados. Por favor, apresente nesse trabalho. Meus amigos, a única coisa que eu pedi para vocês é justamente essa, colocar essas fórmulas. Eu acredito que alguns podem até ter colocado a fórmula e não ter lido novamente. Então, meus amigos, é importante que vocês vejam isso, não para vocês decorarem, mas para vocês conhecerem os principais grupos, no caso a sulfonamida, por exemplo. Esse grupo tão importante que alguns fármacos eles vêm apresentar, certo? A questão da lactona, já que a gente falou da espirulactona, né? A questão da furosemida, os grupos funcionais que faz com que ele faz um aumento da diurese, que ele, como é que eu posso dizer, atinja o local alvo, certo? Que ele tenha uma estabilidade. Então esses grupos eles são essenciais, meus amigos, para desenvolvimento desses fármacos, por isso que eles estão até hoje, porque até agora eles são eficientes, porém os estudos não param e daqui a alguns anos a gente vai ter medicamentos melhores, espero eu, que acessível para a população brasileira, já que, por exemplo, devido a essa pandemia, alguns medicamentos eles estão subindo de valor, mas não porque as farmácias queiram subir, mas é porque esse aumento já vem da própria matéria-prima, que vem da indústria, que já passa para a distribuidora, que já passa para a farmácia. Então, consequentemente, ocorre um aumento do valor do medicamento, sem que necessariamente seja um aumento da matéria-prima, em apenas uma especulação ao meio de uma pandemia dessa. Então, resumindo, seria uma falta de humanização por parte dessas grandes indústrias aí. Espero eu que esse cenário seja revertido. Então, meus amigos, a seguir vocês vão ver agora um vídeo falando a respeito da fisiopatologia cardíaca. Espero que vocês gostem. Na próxima aula vamos conversar a respeito dos cardiotônicos e assim debateremos a interação da farmacognosia, a farmacologia, juntamente com a química farmacêutica. Então, que Deus abençoe todos e um grande abraço. Fala aí, galera, beleza? O vídeo de hoje é sobre uma doença que o aluno de medicina está acostumado a ver nas aulas, nos ambulatórios e que também cai bastante nas provas de residência. Bora lá falar sobre a insuficiência cardíaca. Então, para começar a aula, eu quero primeiro definir algumas funções do coração e alguns conceitos básicos que a gente vai acabar utilizando durante a aula. Dentro das funções, eu separei duas que são, apesar de parecerem óbvias, importantes para a gente definir os próximos conceitos.
A primeira delas seria a de bombear sangue, mantendo a perfusão tecidual. Dessa forma, ele é capaz de suprir a demanda do organismo, mas é importante que ele faça isso sem elevar a pressão de enchimento. E entre os conceitos básicos, eu separei a definição de pressão arterial, que seria o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, o débito cardíaco, que corresponde à frequência cardíaca vezes o volume sistólico final, e a diferença entre função sistólica ou diastólica. De forma simplificada, a função sistólica está relacionada com o bombeamento do sangue, a ejeção do sangue do coração, enquanto a diastólica está relacionada com a acomodação do sangue no ventrículo. Quanto aos tipos de insuficiência, elas podem ser direita ou esquerda, sistólica ou diastólica e de baixo débito ou de elevado débito. E eu vou comentar sobre cada uma delas no vídeo. Esse tipo de diferenciação ele é fundamental para que você faça o diagnóstico e o tratamento do paciente. Lembrando que, de acordo com o tipo de apresentação clínica, você encaixa o tipo de insuficiência cardíaca que o paciente tem. Começando pela insuficiência ventricular esquerda, existe uma perda da capacidade de contração do coração. A capacidade de fazer a sístole dele é prejudicada. Isso é justificado pelas principais causas de insuficiência ventricular esquerda, que são a hipertensão arterial e a coronariopatia. Enquanto a hipertensão vai levar a um endurecimento do coração, a coronariopatia com isquemia leva à perda da capacidade dele de contrair. A gente pode considerar que o ventrículo esquerdo está situado entre a circulação pulmonar e a sistêmica. Uma vez que esse ventrículo esquerdo perde a capacidade de contração, existe uma congestão pulmonar, represando o sangue. Com o aumento da pressão pulmonar, o paciente desenvolve uma insuficiência ventricular direita. Ou seja, a principal causa de insuficiência ventricular direita é a própria insuficiência ventricular esquerda. Isso porque com o aumento da pressão na artéria pulmonar, vai aumentar também a pressão nas câmaras direitas. E essa insuficiência ventricular direita vai levar a uma congestão sistêmica. Uma vez que com o aumento da pressão nas câmaras, o sangue não consegue retornar com facilidade ao coração direito. Então a gente pode resumir dizendo que na insuficiência ventricular esquerda a congestão é pulmonar, enquanto na direita a congestão é sistêmica. Lembrando que a direita foi causada pela esquerda. Isso é importante inclusive para você diferenciar na clínica a insuficiência que é a direita ou a esquerda. Na insuficiência ventricular esquerda, como a congestão é pulmonar, o paciente pode apresentar dispneia, tosse seca, enquanto na insuficiência ventricular direita, a congestão é sistêmica. Então esse paciente está em anasarca. Agora que a gente já viu a diferença entre a insuficiência ventricular esquerda e a direita, vamos ver a diferença entre a sistólica e a diastólica. Antes de tudo, é importante que a gente saiba que a fração de ejeção normal do coração é de 50% a 70%. E na insuficiência sistólica, a ejeção é prejudicada. A ejeção do ventrículo é ruim. Isso porque a força de contração dele é menor. Já na diastólica, a gente está lidando com um coração que não consegue relaxar. A força de relaxamento dele está diminuída. E isso prejudica o enchimento do átrio e do ventrículo. No entanto, perceba que a fração de ejeção é maior do que 50%, ela está preservada. Também é importante que a gente saiba que nas duas vai existir uma congestão pulmonar. Enquanto na sistólica o coração não consegue ejetar o sangue que veio dos pulmões, na diastólica ele não consegue acomodar o sangue que veio. Na insuficiência sistólica, ou seja, naquele coração que não consegue ter a força de contração adequada e ter uma fração de ejeção menor do que 40%, a gente tem algumas causas principais, sendo que a principal delas é a coronariopatia. Na insuficiência diastólica, a gente tem como principal causa a hipertensão crônica. Essa hipertensão leva a uma hipertrofia concêntrica do coração. E com isso, o coração fica mais rígido, dificultando então a capacidade dele relaxar. E por fim, aqui dos tipos que eu vou tratar, a gente tem a insuficiência cardíaca de alto débito. Ela está relacionada com um maior trabalho cardíaco, mas esse maior trabalho cardíaco é por conta de um aumento da demanda ou um desvio de sangue. E isso fica bem claro quando a gente vê as principais causas de insuficiência cardíaca de alto débito. As de causa por aumento da demanda, como a tireotoxicose, a anemia, a beriberi e a sepse, e a fístula atrioventricular sistêmica, que por conta de um desvio de sangue. No ecocardiograma e nos exames, a gente também consegue diferenciar a sistólica da diastólica. Como a gente já disse, a fração de ejeção na sistólica está prejudicada, ela é menor do que 40%. E existe um aumento das câmaras. Isso a gente consegue perceber no eco.
Por outro lado, no raio-x você vai ver um aumento da área cardíaca, já que o coração, o ventrículo esquerdo está aumentado. E na propedêutica, a presença da terceira bulha. Já na diastólica, a gente tem a fração de ejeção normal, e você consegue perceber o espessamento da parede e o menor relaxamento do coração, além da luz diminuída por conta daquela hipertrofia que a gente já falou. E no raio-x o coração pode ter um tamanho normal, enquanto que na propedêutica a gente vai encontrar a quarta bulha. Agora que a gente já viu sobre cada um dos tipos de insuficiência cardíaca, é importante que a gente faça a classificação funcional do paciente. Essa classificação ela é feita pela New York Heart Association. A gente tem a classificação funcional 1, que o paciente tem uma doença cardíaca sem limitação para atividades habituais, representa uma mortalidade anual de 5%. Classe funcional 2, o paciente tem uma leve limitação às atividades habituais, mas ele é assintomático em repouso. Ela apresenta uma mortalidade de 10%. Na classe funcional 3, existe uma grande limitação em atividades, mas o paciente continua sendo assintomático em repouso, e ela representa uma mortalidade de 30%. E por fim, na classe funcional 4, o paciente é assintomático inclusive em repouso. Essa possui uma mortalidade de 50% a 60%. No diagnóstico clínico são utilizados os critérios de Framingham. O paciente precisa preencher 2 critérios maiores ou 1 maior e 2 menores. Os critérios maiores são aqueles que são diretamente relacionados ao coração. Entre eles eu destaquei aqui a dispneia paroxística noturna, a turgência jugular, cardiomegalia, presença da terceira bulha, estertoração pulmonar, perda superior a 4,5 kg com o uso do diurético. Já os critérios menores são aqueles que não são diretamente relacionados ao coração, como edema maleolar, bilateral, a tosse noturna, dispneia aos esforços, hepatomegalia, derrame pleural, frequência cardíaca superior a 120 e diminuição da capacidade vital. Além dos critérios de Framingham, também existe uma classificação evolutiva da doença. Ela é classificada de A a D. Na A, o paciente só apresenta os fatores de risco para insuficiência cardíaca. Na B, ele é um doente assintomático. Na C, sintomático. E na D, um doente refratário. Na prática, para o diagnóstico da insuficiência cardíaca, o médico pode utilizar o exame clínico e físico detalhado, junto com o ecocardiograma e os critérios de Framingham. E por fim, eu vou falar agora do tratamento da insuficiência cardíaca. Se você está cansado, dá uma pausa no vídeo aí e toma uma água, porque essa parte ela é um pouquinho mais chata de ver. Para o tratamento da sistólica, a gente tem que considerar um cenário de aumento de volume com congestão e diminuição do débito com um remodelamento cardíaco. E esse tratamento pode ser com drogas que aumentam a sobrevida e drogas sintomáticas. Dentre as que aumentam a sobrevida, eu separei essas classes: beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, os antagonistas da aldosterona e hidralazina mais nitrato. Começando pelos beta-bloqueadores, eles são indicados para todos os pacientes, mesmo aqueles assintomáticos, desde que eles não estejam agudamente descompensados. Nesse caso, você precisa primeiro compensar o paciente para depois indicar o beta-bloqueador. Os principais beta-bloqueadores utilizados são o succinato de metoprolol, o carvedilol e o bisoprolol. Também é importante ter cuidado ao retirar essa medicação do paciente, porque existe uma resposta exacerbada à noradrenalina quando você retira o beta-bloqueador de uma vez. Falando agora dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, os IECA, eles são indicados também para todos os pacientes, mesmo aqueles assintomáticos, salvo contraindicações como insuficiência renal ou estenose de artéria renal. Nos antagonistas de aldosterona, a gente tem a utilização da espironolactona. Elas são utilizadas para a classe funcional 3 ou 4. Mas você tem que ter atenção porque ela troca o sódio pelo potássio. Então pacientes que têm sódio maior que 5,5 não podem utilizar esse medicamento. E também deve ser evitada em insuficiência renal. Já a hidralazina com nitrato ela é utilizada para negros, classe funcional de 2 a 4, que já estejam utilizando o IECA e o beta-bloqueador. Ou pacientes sintomáticos em terapia padrão. Você não utiliza hidralazina e nitrato quando o paciente tem insuficiência renal aguda ou crônica. Os BRA2 eles são utilizados quando o paciente apresenta uma intolerância ao IECA. Como esse tipo de medicamento aumenta a bradicinina, ele provoca tosse e alguns pacientes não toleram essa medicação. Nesse caso, você substitui o IECA pelo BRA. Ou em sintomáticos que estão em terapia sem espironolactona.
Um pouquinho das drogas sintomáticas, a gente pode utilizar os diuréticos e os digitais. Diuréticos são utilizados quando os pacientes são sintomáticos, quando eles apresentam aquela congestão, aquela anasarca. E a droga de escolha é a furosemida. O digital é utilizado por paciente na insuficiência cardíaca sistólica, refratário ao tratamento que a gente viu desses outros medicamentos. As drogas de escolha são a digoxina via oral e o deslanosídeo C, endovenoso. O benefício é que você tem uma melhora sintomática e uma diminuição do tempo de internação do paciente, mas você não deve utilizar em paciente que tenha insuficiência diastólica ou cardiomiopatia hipertrófica. Para o tratamento da diastólica, o objetivo é melhorar o relaxamento e, consequentemente, o débito cardíaco. Para esses pacientes, a gente vai fazer o uso dos diuréticos se eles estiverem congestos. Além disso, você tem que fazer o controle dos fatores que prejudicam o relaxamento. Então é importante que se mantenha a pressão menor do que 130/80, que se faça o controle da frequência cardíaca para aumentar o tempo de relaxamento e o tratamento da coronariopatia. Para isso são utilizados os beta-bloqueadores. E bom, galera, era isso que a gente tinha para falar. Eu vou deixar na página Medicina Fácil lá do Facebook algumas perguntas de residência sobre o assunto, só para vocês treinarem. Qualquer dúvida ou comentário é só mandar pra gente. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aí, se inscreve no canal e divulga pros seus amigos, beleza? Valeu, um abraço!